Fala aí, rapaziada do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí, para falar do Corinthians que tem a última partida do Campeonato Paulista, primeira fase, contra o Água Santa fora de casa, né? Não deve ter o Igor Coronado. O Igor Coronado teve uma lesão aí, se machucou e vai ser desfalque aí do Corinthians, né? E jogador que pouco jogou no Corinthians, né? E já se machuca. Muito estranho isso. Todos falando que ele é um ótimo jogador. Jogou muito antes de chegar no Corinthians, mas aí se machuca, né? Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o debate, vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Músculo reto femoral da coxa direita. Ainda não há a informação sobre quanto tempo ele ficar parado, mas não me parece um negócio exatamente muito simples. O cara que chegou com flight aware e não sei o quê, com enorme expectativa, não é novidade para você. Você tinha alertado sobre a possibilidade disso acontecer, possivelmente uma lesão. Se aconteceu com o Pedro Raul, que estava jogando futebol mexicano, futebol muito mais competitivo que o futebol da onde vem o Coronado, treinando uma vez por dia, à noite, jogando menos jogos por ano, não precisa ser médico, nem vidente, nem especialista, para entender o que ia acontecer com o Igor Coronado. E aconteceu, machucou, vai ficar fora um tempão. Cara, é só isso, que eu tinha para falar, porque não dá para falar mais. Pois é, que cacetada, mais uma no Corinthians, Arnaldo. Não fosse essa lesão num momento em que o Corinthians tivesse o calendário completamente livre, como parece ter, não tem, né? O Corinthians tem quinta-feira que vem, sem ser essa. A próxima é o jogo com o São Bernardo, eliminatória da Copa do Brasil. Provavelmente o Coronado não vai jogar. Ele não é titular hoje do time, ele iria entrar aos poucos, mas na primeira partida já teve um problema, né? Nem titular ele foi. Entrando durante o jogo. Essa situação que o Massini se refere, essa montagem de elenco que o jogador vai chegando, já vai jogando e pega métodos diferentes, comissão técnica diferente, é muito arriscado. Esse tipo de situação ele pode ocorrer, como já ocorreu com os dois mais recentes reforços do Corinthians, o Pedro Raul e o Coronado. O Gustavo Henrique, né, que também veio, é curioso, porque eu acho que o Gustavo Henrique, talvez pela experiência rodagem, ele tenha feito questão de só entrar quando ele estivesse minimamente condicionado. Porque senão poderia ter acontecido com o Gustavo Henrique também, né? Ele ficou um bom tempo para ir para o Garro também. Isso foi a favor dele o tempo que ele não pôde ser inscrito. O Garro não pôde jogar de imediato, então... Mas aí é uma situação que para a quinta já praticamente descartada a presença dele contra o São Bernardo. Bom, tem o Fico, né, do Maicon aí na história. Que, assim, acho claro que é muito legal, né, o jogador. A gente acabou de ver o André Silva falando que queria jogar aqui. A gente tem uma imagem do Antônio Oliveira vai aparecer recebendo o Maicon de volta ao treino. Então vamos mostrar aí também, a gente debate em cima. Para o Corinthians é fundamental, né, a permanência. Peraí, ouvi, quer ver? Aqui o homem. O que ele falou? Aqui o homem. Tá aqui o homem. Tá aqui o homem. Aqui o homem. Eu não entendi. Aí fala é meu. Meu homem. Eu acho legal isso aí, que o jogador... Uma coisa que me incomodou muito da negociação, não quero voltar pro tema, mas o que me incomodou muito na negociação do Caio Paulista é deixar na mão de alguém resolver a vida do cara, né? Claro. E acho que agora o Maicon, pelo menos ao que parece, ele tomou a decisão, né? Mas também me parece que tem uma promessa de que o Corinthians vai pagar, então, vai contratar o cara, como dizem os repórteres de rádio, em definitivo. Isso. Como disse o Fabir falou ontem, né? Que tem um investidor na jogada aí investidor e tal. Investidor mas não vai ser agora, né? Então, porque a janela vai fechar. Né? É aquilo, né? Mas ele está emprestado, né? Sim. Então, se ele não quer ir...
A vontade do jogador tem que prevalecer, mas sempre o empresário do jogador tem a sua influência na decisão, mesmo no fico. Então, o empresário do Michael dá um jeito de costurar o pagamento dos atrasados para condicionar a permanência dele. Nada nessa vida... Ontem a gente estava falando com o Wilsinho, né? Isso. Que jogou no São Paulo, está nos Estados Unidos. Tá? E fez exatamente o movimento, pulou o muro. Fez o movimento do Caio Paulista, saiu do Palmeiras e foi para o São Paulo, inverso, né? Naquela época. Então. Mas só para dizer que é aquilo, o jogador, ele está no lugar, ele pode ser o clube do coração dele, se o empresário dele estiver satisfeito e ele estiver recebendo em dia o que ele acha que merece. Então, o Maicon pode até preferir o Flamengo, o Corinthians ao Flamengo, mas não é só uma decisão esportiva, tem um acordo econômico para isso ser proporcionado, porque senão o torcedor fica imaginando que é ele lá, entendeu? Ele lá, torcedor que, eu nunca jogaria no Flamengo, eu jogaria no Corinthians. Não é bem assim. Tem a preferência do jogador, sim, mas tem um acordo costurado para que ele fique. E os setoristas do Flamengo também apuraram que o Flamengo não tinha chegado ainda a um acordo com o Shakhtar Donetsk, que seria essa a possibilidade do Maicon ir para o Flamengo. Se o Shakhtar Donetsk topasse a proposta, aí o Corinthians teria que cobrir e tal. Tanto que o Corinthians não foi notificado naqueles 48... Falta uma noite para o fechamento da janela. O Corinthians não foi notificado que a proposta oficial chegou. O Maicon e o seu empresário se anteciparam e costuraram um acordo para permanência. E para o Antônio Oliveira, ele tem que abraçar mesmo, porque era uma peça fundamental para o time dele. O Pedro Rivera fala, tudo no Corinthians é aumentado, qualquer problema, viu, Massa? Amo o programa, mas é surreal como quando o assunto é Corinthians, tudo é muito maior, somos enormes mesmo. Mas então, Pedro, a questão é que as coisas estão muito grandes no Corinthians mesmo, inclusive a dívida enorme que o Corinthians tem. Cada dia acontece uma coisa. Agora o Coronado machucou. Isso nem é uma questão financeira, mas enfim, é azar, sei lá o que é. Ontem o Maicon estava indo embora. O zagueiro lá, o Lucas Veríssimo estava lá jogando um dia, no dia seguinte falou tchau. É isso que está acontecendo com o Corinthians, né? Não é uma questão de aumentar ou não. Lembrando que o Maicon vai custar ainda mais um dinheiro para esse investidor aí, como o Arnaldo lembrou, que isso não é de graça, tá? É bom o cara ter a vontade dele, que eu não quero ir pro Flamengo e tal, mas, né? Tem almoço grátis, não tem, né? Então, assim, o nosso ouvinte, nosso telespectador, ele tem razão, porque as coisas repercutem de acordo com o tamanho do clube, cara. Sim. Natural. Fazer o quê? É uma lei da vida, né, cara? Então, agora, assim, a questão do Corinthians é que todo dia você tem que remediar algo que foi mal feito, inclusive já por essa gestão, como colocar o Coronado para jogar, meu Deus do céu. Ninguém sabia que isso ia acontecer. O cara tá fora do jogo de quarta-feira que vem, contusão no reto femoral, muscular, vai ficar fora um tempão. Se bobear, só volta no Campeonato Brasileiro, gente. E põe o cara para jogar mesmo assim. O que é isso? É necessidade. Pô, contusão muscular pode acontecer com qualquer um, certo? Em qualquer situação. Eu montando no cavalo posso ter. Não é, eu não estou dizendo que o Corinthians não olhou para isso, que não viu isso, mas, meu Deus, é só olhar o tempo de inatividade do jogador, é só olhar a intensidade com que ele jogava lá fora, que o jogador, o Arnaldo jogou bem, dizem, né? Quando o cara entra num jogo, eu vi ele jogar uma vez na Copa CESP, ele foi expulso. Tá vendo? Quando o cara entra naquele jogo, pode ser uma pelada, ele entrou, ele vai querer ganhar, então o cara vai fazer milhares de movimentos que ele não está habituado a fazer por inércia. Machucou. Sobre as questões fora de campo, o Cristiano da Silva fala, o Corinthians deve 11 meses de direito de imagem ao Maicon, e ele fica, estranho isso. Não é estranho. E o Danilo fala, viram as notícias de salários atrasados do Corinthians, são muitos meses. Há vários ou todos os jogadores. Direito de imagem, na verdade, o Augusto Melo falou que, do ponto de vista de CLT, está tudo em dia.
Corinthians ir lá colapsar financeiramente. Então, a gente não sabe se vai colapsar financeiramente, não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas o panorama, ele não é bom. E não adianta o pessoal achar que a gente está pegando no pé do Corinthians aqui. É um panorama que não é bom, é um começo de gestão. Você que falou, o Malcini falou tudo isso, meio um pouco espantosa. Tá meio espantoso o que está acontecendo. O Corinthians caiu fora na primeira fase do Campeonato Paulista. Não é pouca coisa dúvida, isso. Sem dúvida. E acho que a situação é assim, como amanhã fecha a janela, o que o Corinthians tem para a primeira parte do Brasileiro, que eu acho que é a grande preocupação do torcedor para a temporada, um bom Campeonato Brasileiro, um Campeonato Brasileiro sem sustos, o Corinthians precisa definir até amanhã se ele vai ter mais alguma coisa ou não. Se é isso aqui que a gente tem até agora. Por isso eu acho a permanência do Maicon importante, porque o Corinthians não teria condição de conseguir um jogador às pressas da qualidade dele para esse setor, mas ainda tem muita lacuna no elenco, eu acho. Né? O elenco foi completamente reformulado. Né? Algumas posições ainda são carentes e essa situação, a partir do dia 8, ela só se remedia em termos de inscrição, contratação, no meio do ano. Né? Pouca gente está se atentando a isso. Que a partir da sexta-feira agora, quem tá, tá. Quem não tá, não tá. Né? E tem esse jogo muito importante na semana que vem, que é um jogo como a história do Cruzeiro, que a gente falou com o Paulo Azeredo ontem, né? Dá aquela bagunçada na temporada. O Cruzeiro vai lá e perde para o Souza, cai fora da Copa do Brasil, que paga uma grana. O Corinthians, que está precisando de grana, precisa passar pelo São Bernardo. Não é que opa, vamos lá e vamos passar. Claro que é favorito. Eu vejo como possibilidade de título o Corinthians ganhar as Copas. Então, não é além da questão financeira, de tudo que está aí posto, acho que ganhar uma Copa seria para o Corinthians algo mais viável do que o campeonato de pontos corridos. Então aí, pessoal, foi o debate aí falando sobre o Igor Coronado, jogador que se lesionou, né? Vamos ver quanto tempo ele vai ficar aí fora dos gramados, vamos ver quanto tempo ele vai ter para voltar a atuar pelo Corinthians. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.